de hoje, começamos direto de Porto Alegre, onde o novo Honda WR-V passou pelo nosso teste nas ruas da capital gaúcha. E na semana em que o país voltou suas atenções para Belém durante a COP30, o Máquinas na Pan acompanhou tudo de perto. Tem também ele, o gladiador das 4 rodas, João Anacleto, trazendo uma análise completa e comparativa do BYD King GS 2026. E como a COP30 levantou debates importantes sobre energia limpa e eletrificação, chamamos o craque Clemente Gauer para explicar como anda o momento da eletromobilidade no Brasil. E seguimos ligados na tomada. O Leonardo Maringolo testou o Geely EX2 e conta tudo pra você. Então, se ajeite bem aí no cockpit e aperte os cintos, porque o Máquinas na Pan está só começando. Máquinas na Pan. Semana de feriadão, então pra gente dar a largada no Máquinas da Pan dessa semana, estamos indo pra praia. Não é bem a praia, mas estamos indo pro litoral aqui do Rio Grande do Sul. Saímos do Porto Alegre com o mais novo SUV compacto da Honda, o novo WR-V, e a gente vai para uma região que tem tudo a ver com sustentabilidade, com meio ambiente, até bem alinhado com o que aconteceu até a semana passada com a COP30. Então, para a gente falar de meio ambiente, sustentabilidade e energia limpa, a gente está indo para o Parque Shangri-La. Como que é posicionado esse carro? Ele vem completar o line-up da Honda do HR-V, do CR-V e também do ZR-V. E sem criar um overlap. Isso eu acho que é uma sacada muito legal. Ele fica entre o City e o HR-V, mas com uma proposta diferente. De um motor aspirado, um motor 1.5 VTEC aspirado, injeção eletrônica, não é turbo e também não tem a versão híbrida. Então ele é muito bem posicionado para não dar nem confusão na cabeça do consumidor. Logo aqui na frente a gente tem o painel de instrumentos de 7 polegadas, muito bem posicionado. Do lado direito, o multimídia de 10 polegadas e com um atributo de conectividade muito legal, o Honda Sensing, que é um pacote de segurança totalmente integrado com o veículo e com a conectividade dele, que proporciona o Adaptive Cruise Control, o Emergency Brake, o Lane Assist, que mantém o carro na faixa, mas aqui no WR-V de uma maneira inteligente. Ele não fica, como se fala, passarinhando, né? Indo de um lado para o outro. A transmissão é CVT, o motor ele tem 126 cavalos e ele já comentava, e eu estou testando isso agora, existe uma linearidade muito legal nessa simulação de troca de marchas, né? Você não tem aquele lag, aquela demora entre a passagem e a aceleração. A posição ao dirigir é realmente muito boa. O banco ele tem uma engenharia que permite uma postura muito acertada ao dirigir, principalmente para longas viagens. Ele traz aí uma nova opção para esse segmento de SUVs, e esse aqui sendo um SUV compacto que vai na linha EX, ou seja, no modelo da versão EX 144.900 e a EXL, que é essa que a gente está testando agora, 149.900. E bem fácil de reconhecer no exterior por aquelas longarinas em cima do teto, né? Aquelas 2 barras em cima do teto. Você olhando já sabe que essa aqui é a versão EXL. Outra coisa bem legal de tecnologia e que eu utilizo bastante é o My Honda Connect, que através do celular, do aplicativo no celular, você consegue fazer dar o start no carro de maneira remota, localizar o carro no estacionamento. A outra coisa legal do Honda Connect é que ele tem um sistema de alerta pelo celular
que é um sistema que você se proteger contra aquele valet, quando você deixa o carro no estacionamento no valet, né? O cara irresponsável, que vai ultrapassar a velocidade, que saiu para passear com o seu carro. Então, com esse sistema, você consegue também monitorar o carro logo depois que você deixou no valet, por exemplo, de um restaurante. E a gente já está chegando no Parque Shangri-La, e agora eu vou dar um overview por fora, só para falar um pouquinho de design, de algumas outras características que eu possa ter esquecido durante aqui a condução, mas para falar principalmente desse lado todo da montadora se preocupar com a eficiência, não só com a eficiência energética, mas também na hora de produzir o veículo com energia limpa. Bom, e chegamos ao paraíso. Como eu falei para vocês do filme Horizonte Perdido, aqui estamos em Shangri-La, que é um espaço da Honda, chama Honda Energy, onde todas essas eólicas aqui, são 10 geradores eólicos, eles carregam toda a produção de fabricação dos carros da Honda. Isso aqui é muito legal e totalmente alinhado com o meio ambiente, eficiência energética e energia limpa. Mas hoje o grande destaque é esse aqui, o novo Honda WR-V. A gente já fez o test drive, passamos por várias situações, andamos no asfalto, andamos em paralelepípedo, pegamos lombada, até uma área parecida com essa aqui, com muita areia, pedrinha, e deu para ver que a suspensão do carro realmente está muito bem calibrada, né? Tem McPherson na dianteira, no eixo dianteiro, é um eixo de torção na parte de trás, mas ele copia muito bem o terreno. O conforto interno, já comentei também com vocês, é muito bom, muito conectado, mas o que mais me impressionou foi esse lado mais robusto do carro agora, com essa frente do carro mais alta, bem robusta mesmo, dá uma cara de força, né? É um SUV compacto, ou seja, ele entra nessa linha aqui como o SUV compacto de entrada dos SUVs da Honda, e com um capô mais horizontal, mais alongado, e se você for perceber de frente, ele dá realmente essa sensação de força. Quando você vem aqui para a lateral, a gente tem uma roda de 17 polegadas, né? Ela é um preto aqui junto com um escovado em prata. Um detalhe legal, o retrovisor não está posicionado na coluna A, está posicionado na porta, o que dá mais visibilidade para você quando está lá do outro lado, até para a hora de uma manobra. A altura em relação ao solo é muito boa e esse lado também mais horizontal, sem nenhuma queda, ele traz também essa mesma sensação de força. Vamos lá para a traseira? Dá para ver que pegou muito pó da estrada, é assim que é um test drive, né? A gente pegou a estrada de terra, como eu falei, asfalto também, e vamos ver, dar uma olhadinha no porta-mala. O porta-mala são 458 litros, consegui colocar aqui a minha mochila, meu tripé, ou seja, também meu equipamento de gravação. E se você rebater os bancos, dá próximo de 1.500 litros, ou seja, 458 litros, rebater os bancos, dá quase 1.500, eu acho que é 1.466. Um detalhe muito interessante é essa linha das lanternas aqui, todas integradas, elas são unidas aqui por esse friso, né? E que dá também um aspecto de muita linearidade. Lá na frente, não tinha comentado, são faróis Full LED, DRL, que também traz todo esse lado de tecnologia para o carro e, claro, com segurança, inclusive de comutação dos faróis. Bom, espero que você tenha curtido o test drive do novo WR-V da Honda, que é o compacto de entrada para os SUVs, mas continua ligado que agora eu vou pedir para o nosso editor Daniel Pegas me teletransportar lá para Belém para a gente ficar alinhado com tudo isso que você está vendo aqui de energia limpa na COP30. A escolha de Belém, na Amazônia, está muito alinhada com o pulmão do planeta. É a primeira vez que uma COP acontece numa cidade localizada no bioma amazônico. O Brasil procura reforçar o papel da Amazônia como pulmão do mundo, integrando a COP30 e todas as suas ações nas negociações climáticas. Qual a ligação da COP30 com a BYD? Quem explica agora pra gente é o vice-presidente sênior da BYD, Alexandre Baldi. Rufo, a BYD está eletrificando a COP30. Nós cedemos mais de 100 carros para estarem ajudando na logística da organização da COP30, levando delegações da China, da Europa, toda parte do mundo foram atendidas e estão sendo atendidas pelos nossos carros
super híbridos do BYD King. Ainda os nossos BYD Song Pro Pop Edition. São 60 carros que fabricados em Camaçari. É o único Flex Full que também foi entregue aqui. A COP30 é um evento global, é um evento mundial que acaba levando para toda a parte do mundo, de modo genuíno e espontâneo, uma publicidade do Brasil, da Amazônia, do Pará, de Belém. Não tenha dúvida que essa publicidade promove hoje o turismo e promoverá ainda por muitos e muitos anos o turismo no Brasil, o turismo no norte do Brasil, aqui na Amazônia, e que as pessoas compreendam pelo mundo afora. Quando a gente fala que a Amazônia é o pulmão do mundo, que elas possam materializar, visitando e conhecendo através desta COP30, o quão é importante a gente preservar e cuidar da Amazônia, que é esse pulmão do Brasil, mas é o pulmão do mundo como um todo. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, reforça a importância da BYD para o novo polo industrial de Camaçari. Esse local é um polo industrial. A chegada da BYD traz um novo marco para reconceituarmos o polo, porque a indústria traz um formato novo de uso de energia, tanto para produzir como depois para o consumo desse carro. E um outro elemento importante é a responsabilidade nossa, o tamanho dessa indústria para o estado da Bahia. Nesse mesmo local funciona uma outra indústria de automóveis, só que essa é a novidade. Nós teremos carros movidos à eletricidade, o que contribui enormemente para a descarbonização da economia. Além disso, vai exigir da gente, do estado da Bahia, uma mão de obra qualificada. Mas quem está na ponta, como é o caso aqui, os clientes da Vega aqui no Pará, vai entender o significado do custo, a redução dos custos para abastecimento, da manutenção, e eu tenho certeza que vai ganhar todo mundo. Ganha o cliente, ganham os revendedores, os funcionários dessa rede, e no caso toda a rede de captação de impostos. Então, sucessos ao Pará, e em tempo de COP, inaugurar uma unidade que comercializa carros elétricos é muito grande. A cadeia produtiva de soluções verdes, infraestrutura de carregamento, veículos elétricos em regiões de baixa densidade pode ser discutida ou referenciada à luz das metas de adaptação, com oportunidades para fornecedores, inovação tecnológica e financiamento climático. A COP30 fortalece a diplomacia ambiental brasileira, favorecendo acordos bilaterais e investimentos em sustentabilidade, energia limpa e inovação. Com respostas às perguntas do mercado e com aquela análise impecável que só o César dos Césares, o gladiador mor do povo de Roma, sabe fazer, João Anacleto, do canal A Roda, traz agora uma análise bem completa e comparativa do novo BYD King GS 2026. Diga lá, meu centurião da mobilidade. BYD King 2026 na versão GS. Sim, como você já viu no vídeo de lançamento do carro, aquele 360 que eu fiz lá no Raceville, ele ganhou sistema ADAS 2, novas rodas, nova cor e também um novo interior. É para glorificar em pé. Sim, agora temos o interior escurecido no King. A questão é que esse aqui é o sedã híbrido mais vendido do Brasil em 2025. E em duas versões, obviamente, como você sabe, a GL e a GS. Diferença entre ela, preço. Uma sai por R$ 169.990 e essa aqui sai por R$ 175.990, com diferenças bem importantes e marcantes. Primeiro, pacoteadas aqui nessa versão GS. Outra diferença importante, tem também esses LEDs ligando os faróis na versão GS. Tem também o V2L, que é aquele sistema em que você pode plugar e usar a carga da bateria desse sistema híbrido para funcionar algum equipamento para você. E tem também o pacote de Ambient Light e banco do passageiro com ajustes elétricos. Parece que vale bem mais a pena investir na GS do que na GL, não é mesmo? O carro é bem grande, ele tem 4,78 de comprimento e 2,72 de entre-eixos. Isso quer dizer que ele é 15 centímetros mais comprido que um Corolla e tem 2 centímetros a mais de entre-eixos. Ainda é sempre bom lembrar que, no caso do King GS, as baterias são de 18,3 kWh e não tem carregamento rápido, tá? Só o carregamento lento. Nesse caso aqui, com 18,3 kW de bateria, você tem o carregamento em até 6,6, o que vai te levar aproximadamente 3 horinhas e pouco de 0 a 100%. Mesmo que
o motor a combustão tenha passado por uma fechadinha de torneira. É isso, para passar nas emissões, eles tiveram que diminuir a potência de 110 para 98 cavalos e o torque de 13,5 para 12,8. Segundo a BYD, eles deram um gásinho no motor elétrico, por isso conseguiram manter. Mas na ficha técnica, o motor elétrico continua com 197 cavalos e 33 kgfm de torque. Agora, eu não sei como é que é essa magia. No caso do BYD King GL, como ele tem menos baterias, o motor elétrico não é assim, não entrega tanta potência. A potência máxima lá é de 209 cavalos. Opa! Até que enfim, hein? Que maravilha! Interior escuro. Você que tem filho não vai precisar ficar batendo geral nas crianças para ver se eles não estão com um chocolate no bolso, um caramelo, uma bala, aquelas que sujam tudo. Que maravilha! Interior escuro com esses detalhes em azul nesse carro Inkstone Blue. Baldi, Mr. Tyler, Dona Estela, Henrique Antunes, todo mundo aí que manda, promove o cara que decidiu isso aqui, tá? Ele merece. Se ele não for promovido, o mundo acabou. Ó, você tá em Taladega. O King anda bem, né, meu? Mas você vê, faz o barulhinho aqui do motor, tanto girando quanto movimentando as rodas, junto com o motor elétrico. Vai ter um equilíbrio gostoso de andar. E agora temos ele dirigindo sozinho aqui para nós. Tudo funcionando da maneira que tem que ser. E hoje, sinceramente, os sistemas são, em grande parte, todos muito bons. Inclusive esse aqui, da BYD, que segue as regras que a gente tem aqui no Brasil para essa condução semi-autônoma. A cada 13 segundos você tem que mexer no volante. E esse aqui é o híbrido mais vendido entre os sedãs. E cada vez que eu ando nele, eu entendo menos quem compra um Corolla híbrido. Aí as pessoas vão dizer, mas João, o Corolla não desvaloriza, o Corolla é mais barato para manter, o Corolla é muito confiável. Sim, é tudo isso. Por essas e outras e pela convivência harmoniosa, eu não tenho dúvida nenhuma em te dizer. Esse é o melhor sedã híbrido do Brasil. E deveria ser a sua escolha. Mas você pode ficar com o Corolla, também não está errado. Nessa semana, aconteceu o encerramento da COP30, que abordou temas bem importantes sobre eletromobilidade e energia limpa. Então, na esteira da COP30, o Máquinas da Pan traz agora, mais uma vez, o comentário de um craque do setor, Clemente Gauer, diretor e membro do Conselho da Abravey e que também está à frente da pasta de segurança da ABVE. Clemente, como você vê o momento atual da eletromobilidade no país? Olha, o momento não poderia ser melhor. A gente vê desenvolvimentos muito interessantes no momento no Brasil acontecendo. O consumidor brasileiro, ele olha para a mobilidade elétrica com muito apetite. A gente vê esse movimento se intensificando nos últimos anos. Se você olhar, por exemplo, o Brasil agora se aproxima de 370 mil veículos eletrificados nas ruas, né? E somente no ano passado, né, se a gente pegar 2024, a gente registra aí mais de 100 mil unidades vendidas, e nesse ano agora, de 2025, a gente já acumula 147 mil veículos eletrificados vendidos no Brasil. Então isso é um indicador muito bom, né, de que o brasileiro caiu no gosto do veículo elétrico. E também eu acho que o Brasil vem passando por questões bastante complexas em relação aos combustíveis que estão ao acesso da população. Então a gente vê a qualidade do combustível caindo, muita questão de combustível adulterado, o preço do combustível subindo, e ao passo que o brasileiro vem eletrificando não só o seu veículo, mas também as casas. Então a gente vê agora muitas casas, principalmente no interior das cidades, com energia solar. Então, para esses, a mobilidade elétrica é a oportunidade de você rodar basicamente a custo zero, né? A gente ainda tem bastante obstáculos a serem superados.
ainda uma desconfiança muito grande sobre a segurança desses veículos carregando. E o que eu tenho para dizer é o seguinte, olha, o veículo elétrico, inclusive carregando, ele é muito mais seguro que um veículo a combustão. O princípio dele de funcionamento não é a combustão. O princípio dele de funcionamento é com eletricidade. O carregador, ele tem uma série de verificações que são feitas durante, né, e até anteriormente à recarga, que garante que esse processo de carga é muito seguro. A gente recomenda que os síndicos instalem estações de recarga. Isso garante a segurança de todo mundo, né? E é importante dizer que corpos de bombeiro, por exemplo, do estado de São Paulo, eles já foram categóricos. Olha, uma instalação correta de uma estação de recarga não inviabiliza a emissão do AVCB, né? Ou seja, basicamente o certificado que aquele edifício está de acordo com as leis dos bombeiros, né? Então isso é uma grande evidência de que eles também, no estado de São Paulo e muitos outros, estão aderentes aos veículos elétricos, né? Por quê? O que a gente observa? O veículo elétrico promove uma grande benfeitoria não só para quem tem o veículo elétrico, né? Ele é um veículo que vai permitir ter uma cidade cada vez mais silenciosa, um motorista de aplicativo que vai chegar no fim do dia mais descansado e com mais dinheiro no bolso, e melhor qualidade do ar também, né? Então, eu acho que isso é um ponto importante, né? A gente não fala só do ruído que gera nas ruas, mas qualidade do ar, saúde pública, né? Então, são tantos ganhos que eu, pelo menos, fico muito feliz de observar esse movimento. A gente espera, basicamente, para o ano que vem, de 2026, que as vendas de veículos ultrapassem, né, os veículos elétricos, cheguem próximo, talvez, de 300 mil veículos elétricos vendidos em um único ano. É um movimento que chegou para ficar. É isso aí, e vamos torcer para que mais gente escolha um carro elétrico ou eletrificado, porque o benefício, especialmente quando a gente fala de saúde e financeiro, são enormes. Nem falar do meio ambiente. É isso aí, muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. E a gente continua ligado na tomada e dessa vez com o prata da casa Leonardo Maringlo, que testou o Geely EX2. Grande Alex, é isso mesmo. Hoje eu vim conhecer aqui o novo Geely EX2, aqui mesmo em São Paulo, porém dentro do Campo de Marte. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês. É isso aí então, aqui o Geely EX2 em sua versão Max, e como de costume, a gente começa a ver um pouquinho aqui da parte da frente, a gente vê que os faróis em LED tem até um formato esticado. Para mim parece aqui um formato de uma gota, mas eles disseram que é um formato de uma pena de pássaro. Seguido aqui de novo, a gente está vendo essa tendência do capô tá bem separado aqui do para-choque e do farol, né? Então ele fica totalmente clean, só com o símbolo aqui da Geely e praticamente sem grade. A gente tem uma grade bem pequenininha aqui na parte de baixo, que tem ali sim um radiador, que é da parte do arrefecimento aqui das baterias, mas não do motor, né? Já que o carro é elétrico. Seguindo aqui, a gente vê que a lanterna invade bem, né, a lateral, aqui na traseira. Eu não sei se vamos ver se a tampa tá aberta aqui, ó. Carregador então AC e aqui para DC carregamento rápido. Normalmente esse aí a gente usa em casa e esse daqui na estrada, porque essa corrente aqui contínua é realmente na estrada. A gente não... fazer uma adaptação aí já seria meio complicado. Para colocar em casa não é impossível, mas a gente encontra mais na estrada e também não tem tanta necessidade, já que o carro pode ficar carregando durante a noite e o AC ali, 6 horas, resolve o problema. E aqui então, é uma bela de uma traseira. Gostei muito das lanternas. Aqui só a escrita Geely, né, e EX2, aqui Geely de novo e EX2. E o porta-malas, ele tem 375 litros de capacidade. Então assim, ele tem uma boa litragem, é um bom espaço, de novo, pelo carro ser compacto. E aí, para ter esse complemento aqui, a gente tem o fronta-malas. É isso aí. Normalmente a gente fala que é o porta-malas dianteiro ou frontal, e aí a gente tem 70 litros lá, mas eles patentearam o nome aí de fronta-malas. Mas bora dar uma olhada lá dentro que eu vou mostrar para vocês o interior e a gente vai falar também da performance do Geely EX2. Bom, acabamento do carro, tanto o volante aqui, o próprio banco em couro, e o banco é inteiriço, então a gente não tem divisão aqui para apoio de cabeça. O banco é bem bonito, uma costura bem bonita, e ele é todo perfurado. Esse aqui é um tom de cinza.
Aqui no painel, como todo carro elétrico, minimalista. Então a gente tem um cluster aqui de 9 polegadas, né, ultra wide, e a gente tem um aqui na multimídia de quase 15 polegadas. E também seguindo aí a tendência, quase todas as configurações do carro estão aqui. Então a climatização, modos de condução, o sistema do ADAS, sistema de som das telas. Uma coisa que não está aqui, que normalmente também tem virado tendência, é o ajuste do retrovisor, que se manteve aqui. E eu vou dizer que isso é um ponto positivo, porque às vezes é complicado a gente procurar aqui a configuração do retrovisor e aí a gente ajusta normalmente pelo volante quando a configuração é aqui. E nesse caso não, nesse caso eles mantiveram na porta, o que eu acho que facilita bastante. Então é isso, como eu falei, a gente tem aqui essas configurações, né? A gente tem a condução aqui também de regeneração de bateria, fraco, médio, forte, modos de condução Eco, Comfort, né, e Sport. E a gente tem também aqui o importante o sistema do ADAS. É um ADAS nível 1, então a gente tem aí frenagem autônoma, sistema de te aviso de faixa, quando a gente come a faixa, né? Ou não dá seta avisando que você vai trocar o que está errado, ele também te avisa. E a gente tem também o ACC com Stop and Go. Porém, o ADAS só na versão Max, que é essa daqui que a gente está agora. E aqui no console também minimalista, a gente tem bastante espaço aqui embaixo e aqui em cima carregamento de indução, também aqui na versão Max, o nosso câmbio, alavanca de câmbio PRND, mais 3 botõezinhos aqui do ar e o pisca-alerta, bem sutil. A potência então aqui do Geely EX2 fica em 116 cavalos com 15,3 kg de torque, então a gente tem uma aceleração aí de 0 a 100 em 10,2 segundos. Então assim, peso potência, o carro é leve, então né, é super válido. Ele é tração traseira e também a gente tem uma autonomia aí declarada pelo Inmetro de 289 km. Porém aqui, nesse momento agora, se vocês estiverem conseguindo ver daí, o carro está marcando 332 km. Então assim, vai variar do nosso pé, vai variar da nossa condução, então isso realmente muda muito. E o carro também ele tem aí velocidade limitada, né, eletronicamente, em 140 km por hora. Normalmente carro elétrico, ele, mesmo que ele tenha muita potência, ele vai ser limitado e ainda o carro elétrico tende a ser mais ainda por conta do que? Das baterias, porque as baterias funcionam diferente do carro a combustão, então elas gastam muito mais energia quando estão numa estrada, né, quando a gente está com o pé mais ali acima de 100, 110, e ele economiza muito mais na cidade, porque como a gente usa muito mais o freio e usa menos o acelerador, digamos assim, a gente anda e para o tempo inteiro no trânsito, a gente acaba regenerando bateria. Então isso faz com que o carro elétrico seja o oposto do carro a combustão. É isso aí então, meu amigo. Esse aqui foi o Geely EX2, vem para bater forte na concorrência em duas versões. Versão Pro, 123.800 e na versão Max, que é essa daqui, 136.800. Vou te falar que é um precinho, hein? Eu vou ficando por aqui e volto logo. Até mais, tchau! É isso aí. O Máquinas na Pan dessa semana, diretamente de Xangri-Lá, fica por aqui. Mas vai lembrar que você pode acompanhar o nosso programa em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.